Fala galera, fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oliveira do canal A Gente Tem História e hoje a gente vai corrigir a questão 52 que caiu no Enem em 2023. Essa questão ela está presente, respaldada em dois textos, onde a gente vai fazer a análise e a interpretação. Texto 1. Como presença consciente no mundo, não posso escapar à responsabilidade ética no meu mover-me no mundo. Se sou puro, produto da determinação genética ou cultural ou de classe, sou irresponsável pelo que faço no meu mover-me no mundo. E se careço de responsabilidade, não posso falar em ética, Paulo Freire ali na pedagogia da autonomia. Então, a gente já pega esse elemento aqui, presença consciente no mundo. Então, por que essa presença consciente ela é importante? Por conta da situação de mudança, na situação de alteração da realidade, quando ela é opressora, quando ela é desigual. Isso vai ser estabelecido melhor no texto 2. Paulo Freire construiu uma pedagogia da esperança. Na sua concepção, a história não é algo pronto e acabado. As estruturas de opressão e as desigualdades, apesar de serem naturalizadas, são socio- e historicamente construídas. Vamos dar uma pausa aqui, presta atenção. As estruturas, que garantem situações de opressão e desigualdade na nossa sociedade, apesar de serem naturalizadas, o que é isso? É aquela velha situação, sempre foi assim, não vai mudar, a pobreza é isso, é aquilo, a desigualdade, o racismo, a homofobia. Então, qualquer situação de opressão ou de desigualdade, tá aí desde sempre. Então, isso é uma posição passiva em relação à situação. E o texto 2 ele diz o seguinte, que apesar da gente ter, muitas vezes, essa perspectiva de que aquilo é natural, existe desde sempre. Na verdade, isso aí é socio-historicamente construído, ok? E a partir dessa concepção, lá no texto 1 a gente já fala sobre a presença consciente, o texto 2 finaliza dizendo o seguinte, daí a importância, presta atenção, daí a importância dos educandos tomarem consciência da sua realidade para assim transformá-la. Então essas questões que muitas vezes são pautadas como naturalidade, naturalizadas, situações que são aí desde sempre, nada nem ninguém vai mudar, a gente precisa compreender que natural é diferente de comum, tá? Há questões aí de desigualdade, que são comuns, porém a gente não pode tratar como natural, E como é que a gente altera isso, professor? O texto 2 finaliza. A gente precisa tomar consciência da nossa realidade para que a gente consiga transformá-la, ok? Então, esses dois textos, eles falam sobre um senso crítico, Eles falam sobre a necessidade de um senso crítico. Eles falam sobre a necessidade, a capacidade reflexiva, ok? E tudo isso é importante, até como o texto 1 fala aqui, para que a gente possa, nos mover-me no mundo. E até enaltecido em duas partes, Porque o mover no mundo aí é a gente participar. Somos indivíduos, fazemos parte de uma sociedade e precisamos ser mudanças positivas nessas sociedades, ok? E aí a proposição é, com base no conceito de ética pedagógica, que é abordado nos dois textos, a gente precisa compreender o quê? Os educandos tornam-se responsáveis pela... Então essa ética pedagógica torna os educandos responsáveis pelo quê? A letra A já mata aí tudo, Participação sociopolítica, Porque quando a gente compreende que a desigualdade, que a opressão, ela não é natural, ela é comum, ela é historicamente construída, socialmente construída, e a gente pode transformá-la, a gente começa a ter uma participação sociopolítica muito importante na construção de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade melhor, ok? A letra B, então a letra A já é a nossa alternativa correta, ok? Então, nossa alternativa correta. A letra B, definição estético-cultural. A gente percebeu aqui no destrinchar dos dois textos que isso não é mencionado. Competição econômica local. A gente também não menciona isso nos textos. Então a gente percebe que há algumas alternativas que a gente precisa fazer uma profunda reflexão sobre, mas isso é facilitado em provas como o Enem, porque a gente consegue eliminar várias alternativas percebendo que elas não foram mencionadas no texto. Porém, a gente precisa sempre ler com cautela, porque às vezes elas estão implícitas, ok?
Manutenção do sistema escolar. Pessoal, fala sobre educandos, professor. Não tem nada a ver? Pode até ter uma relação, só que a gente sabe que a manutenção do sistema escolar muitas vezes ela é uma situação mais burocrática, administrativa. E aqui a gente está falando de situações pedagógicas, tá? Situações ali do processo de aprendizado, ok? Então, não necessariamente fala sobre a manutenção do sistema escolar, até porque fala aí, né, no texto 2 sobre as questões que são naturalizadas porque são socialmente e historicamente construídas. E muitas vezes, infelizmente, isso parte das próprias escolas, ok? A letra E, capacidade de mobilidade individual. Ah, professor, mas o texto 1 está falando ali, mover-me no mundo, mover para lá, para cá, mas não necessariamente sobre essa capacidade de mobilidade individual, ok? Porque a gente precisa agir no coletivo para que a realidade ela seja transformada. Logo, não é a letra E também, ok? Espero que vocês tenham gostado da correção de mais essa questão. Não esqueça de ativar o sininho, compartilhar, seguir o nosso canal, nos seguir nas redes sociais, lá no Spotify, no Instagram, é só digitar lá. Oxente Tem História que você nos encontra, ok? Te espero na nossa próxima correção. Um forte abraço!